Steve Jobs é uma biografia escrita por Walter Isaacson sobre a vida do cofundador da Apple, Steve Jobs. A obra aborda desde a infância e juventude de Jobs, sua relação com a tecnologia, sua passagem pela Universidade de Reed, o surgimento da Apple e a criação de produtos icônicos, como Macintosh, iPod, iPhone e iPad. O livro também explora a personalidade complexa de Jobs, que era conhecido por sua habilidade em desafiar a norma e revolucionar a indústria de tecnologia, mas também por sua personalidade abrasiva e por vezes cruel. A biografia é baseada em mais de 40 entrevistas com Jobs e mais de 100 entrevistas com familiares, amigos, colegas de trabalho e concorrentes. A infância e juventude de Steve Jobs é um dos temas abordados no livro Steve Jobs de Walter Isaacson. Jobs nasceu em São Francisco em 1955 e foi adotado logo após o nascimento. Ele cresceu em Mountain View, Califórnia, um subúrbio de São Francisco, com seus pais adotivos, Paul e Clara Jobs. Isaacson descreve a relação de Jobs com seus pais adotivos como difícil. Ele muitas vezes se sentia deslocado e isolado, e tinha problemas para se relacionar com seu pai, que ele achava autoritário e crítico. Jobs também era um aluno problemático na escola, e seus professores muitas vezes o consideravam rebelde e difícil de lidar. Desde cedo, Jobs demonstrou uma grande paixão pela eletrônica e pela inovação. Ele se interessava por desmontar e remontar aparelhos eletrônicos, e frequentemente visitava a empresa de um vizinho que fabricava aparelhos de televisão. Jobs também se envolveu com a contracultura da época, se interessando pelo zen budismo, drogas psicodélicas e música. Durante sua adolescência, Jobs conheceu Steve Wozniak, que mais tarde se tornaria seu parceiro de negócios na Apple. Os dois compartilhavam uma paixão pela eletrônica, e começaram a construir seus próprios computadores na garagem dos pais de Jobs. Essa experiência foi fundamental para o sucesso futuro da Apple, e o livro descreve em detalhes como a empresa foi fundada e cresceu desde seus primeiros dias. Em resumo, a infância e juventude de Steve Jobs são um aspecto fundamental da sua história, moldando sua personalidade, interesses e visão de mundo. Sua paixão pela eletrônica e sua associação com a contracultura o levaram a fundar uma das empresas de tecnologia mais influentes do mundo. A fundação da Apple é um dos pontos fundamentais abordados no livro Steve Jobs de Walter Isaacson. Jobs e seu amigo de longa data Steve Wozniak fundaram a empresa em 1976 na garagem dos pais de Jobs em Los Altos, Califórnia. O livro descreve em detalhes os primeiros dias da Apple, desde a criação do primeiro computador pessoal, o Apple I, até o lançamento do revolucionário Macintosh em 1984. Jobs foi o responsável por liderar a estratégia de marketing da empresa e por estabelecer a identidade visual da marca, que se tornou icônica com o logo da maçã mordida. Isaacson também descreve a cultura empresarial da Apple sob a liderança de Jobs, incluindo sua obsessão pela perfeição e sua habilidade em motivar e inspirar sua equipe. Jobs foi conhecido por sua abordagem de controle total na gestão da empresa, tendo demitido funcionários que não atingiam seus altos padrões e tomado decisões ousadas, como o lançamento do iPod e posteriormente do iPhone. Ao longo dos anos, a Apple se tornou uma das empresas de tecnologia mais valiosas do mundo, impulsionada pelo sucesso de seus produtos inovadores e pela cultura empresarial única criada por Jobs. O livro de Isaacson oferece uma visão detalhada da história da Apple, incluindo as tensões e conflitos internos, as disputas com concorrentes e a influência da empresa na indústria de tecnologia. Um dos pontos mais importantes abordados no livro Steve Jobs de Walter Isaacson é o sucesso da Apple ao longo dos anos, com o lançamento de produtos inovadores que mudaram a indústria de tecnologia. Entre os principais sucessos da Apple destacam-se: Macintosh, lançado em 1984, o Macintosh foi um dos primeiros computadores pessoais a apresentar uma interface gráfica do usuário e um mouse, tornando-se um marco na história da computação. iPod, lançado em 2001, o iPod revolucionou a indústria da música, permitindo que os usuários armazenassem e reproduzissem milhares de músicas em um dispositivo compacto e fácil de usar. iPhone, lançado em 2007, o iPhone foi um marco na indústria de smartphones, apresentando um design inovador, uma tela sensível ao toque e uma variedade de aplicativos que transformaram a forma como as pessoas se comunicam e usam seus dispositivos móveis. iPad,
Lançado em 2010, o iPad foi um dos primeiros tablets a chegar ao mercado, apresentando um design elegante, uma tela sensível ao toque e uma variedade de recursos que o tornaram um sucesso instantâneo. O livro de Isaacson explora os bastidores do desenvolvimento desses produtos, incluindo as disputas internas na Apple, as parcerias com fornecedores e a obsessão de Jobs pela perfeição. O sucesso da Apple com esses produtos tornou a empresa uma das mais valiosas do mundo e estabeleceu um padrão para a inovação na indústria de tecnologia. O livro Steve Jobs, de Walter Isaacson, também aborda algumas das controvérsias e desafios associados à carreira de Jobs. Algumas delas incluem: demissão da Apple em 1985. Em 1985, Jobs foi demitido da Apple, a empresa que ele próprio fundou. O livro explora as razões por trás da demissão, incluindo a crescente tensão entre Jobs e o conselho da Apple, e como essa experiência afetou Jobs pessoal e profissionalmente. Disputa com a Microsoft. Jobs e Bill Gates, fundador da Microsoft, tiveram uma relação complexa ao longo dos anos. Isaacson explora a rivalidade entre as duas empresas e como Jobs viu a Microsoft como uma ameaça à Apple. Luta contra o câncer. Jobs foi diagnosticado com um tipo raro de câncer de pâncreas em 2003 e lutou contra a doença até sua morte em 2011. O livro descreve a batalha de Jobs contra o câncer, incluindo seus altos e baixos, sua busca por tratamentos alternativos e sua decisão de não fazer uma cirurgia logo após o diagnóstico. Além disso, o livro também aborda outras controvérsias associadas à carreira de Jobs, como as condições de trabalho nas fábricas da Foxconn, que produziam produtos da Apple na China, e a recusa inicial de Jobs em reconhecer a paternidade de sua filha Lisa. O livro oferece uma visão completa e honesta da vida de Jobs, incluindo seus pontos fortes e fracos, suas lutas e seus triunfos. O livro Steve Jobs, de Walter Isaacson, conclui com uma reflexão sobre o legado de Jobs e sua influência na indústria da tecnologia e na cultura popular em geral. Jobs foi um dos mais influentes líderes empresariais da história moderna, e seu impacto pode ser sentido em muitas áreas. Entre os legados de Jobs destacam-se: inovação. Jobs sempre foi um líder visionário, e seu foco na inovação foi fundamental para o sucesso da Apple. Seus produtos revolucionaram a indústria da tecnologia, e sua abordagem criativa e disruptiva continua a influenciar a maneira como as empresas pensam e agem. Design. Jobs era conhecido por sua obsessão com o design, e a Apple se tornou famosa por seus produtos elegantes e minimalistas. A influência de Jobs no design de produtos é vista em muitas áreas, desde a tecnologia até a moda. Cultura. A Apple, sob a liderança de Jobs, se tornou sinônimo de uma cultura jovem, inovadora e irreverente. A influência da Apple na cultura popular é vista em muitos lugares, desde a música até a televisão. Além disso, o livro também discute como Jobs lidou com sua própria mortalidade e como ele se concentrou em construir um legado duradouro para a Apple e para si mesmo. O legado de Jobs é um testemunho de sua visão, criatividade e determinação, e seu impacto continuará a ser sentido por muitos anos.